Senhoras e senhores, sou o Major Mauro, aluno de mestrado do PPGAL, Programa de Pós-Graduação em Aplicações Operacionais do ITA. Estou aqui para apresentar o conteúdo de um artigo submetido para o CIGE de 2022, com o tema Avaliação de Técnicas de Lançamento de Cargas, baseada em simulação e regressão logística, com a revisão da professora doutora Denise Beatriz Ferrari. Para que possamos transmitir as informações constantes desse artigo, vamos seguir esse breve roteiro, com uma introdução, em que vamos abordar uma hipótese de emprego do lançamento de cargas no cenário amazônico com tropas deslocadas nesse teatro de operações. Na sequência, vamos abordar modelos balísticos de lançamento, ou seja, expressões matemáticas que representam os lançamentos na sua forma determinística. Mais especificamente, vamos abordar duas técnicas de lançamento que serão avaliadas neste trabalho. Na sequência, simulações de Monte Carlo, ou seja, vamos abordar determinados fatores dessas expressões matemáticas por meio de funções densidade e probabilidade, como se fossem variáveis aleatórias, possibilitando então implementar simulações de Monte Carlo para obter dados para calibrar na sequência modelos de regressão logística, que serão utilizados para calcular a probabilidade de impacto da carga em determinada área desejada no solo. Na sequência, vamos expor os resultados dessa regressão logística por meio de gráficos comparativos das duas técnicas de lançamento, verificando variações nos fatores que melhor impactam na probabilidade de impacto da carga no solo. E, por fim, as conclusões do estudo. Introdução. É inegável a relevância geoestratégica da Amazônia para o país. Vasta biodiversidade, potencial energético, recursos minerais, entre outras riquezas, tornam esta região foco da comunidade internacional. Assim, um conflito nesta região, com emprego de forças terrestres, com vistas a defender a soberania da pátria, é sim uma hipótese real de emprego das Forças Armadas no Brasil, e que exige uma sustentação logística robusta e adequada, que muitas vezes não consegue ser suprida por meio dos modais mais convencionais de transporte. Neste contexto, ganha relevância os lançamentos de carga, as ações de ressuprimento aéreo executadas pela Força Aérea Brasileira, em que cargas são lançadas em ambientes hostis para o suprimento das tropas deslocadas nestas localidades. Neste trabalho, foram investigadas duas técnicas de lançamento de carga com vistas a atingir determinada clareira na mata, simulando uma área de alto risco para as tropas deslocadas, em que as aeronaves devem se deslocar a este ponto, fazer a entrega das cargas da maneira mais segura possível. Modelos de regressões logísticas foram concebidos com base nos resultados das simulações dos lançamentos, para que pudéssemos verificar quais os fatores teriam maiores potenciais para aumentar a probabilidade de impacto da carga nesta área hipotética. E para a calibração desse modelo, foram utilizadas simulações de Monte Carlo que se basearam nas funções densidade e probabilidade dos fatores das variáveis aleatórias mais significativas em lançamentos de carga. Previamente à implementação da simulação de Monte Carlo, fez-se necessário então conceber os modelos balísticos matemáticos que representassem as duas técnicas de lançamento. Basicamente, esses modelos se dividem em três fases: a fase interna, estabilização e estabilizada. Na fase interna, no modo fardo de porta, computa-se somente uma exit time de 0,2 segundos, que corresponde à reação do operador dentro da aeronave para colocar a carga no meio aéreo. A partir de então, a carga entra na fase de estabilização, com a estabilização horizontal e a vertical. A horizontal, ela percorre no solo uma distância denominada FTD, que corresponde a esta expressão. E a vertical, ela perde uma altura denominada VD e se transcorre um tempo chamado TFC. A partir do momento que o paraquedas principal está totalmente aberto, ela ingressa na fase estabilizada, com uma taxa de descida constante denominada ROF, Rate of Fall, expressa por meio desta expressão destacada no slide. Especificamente para a técnica 1, o modelo balístico de lançamento dá-se da seguinte forma.
temos um CAP, denominado Computed Air Release Point, ou seja, o ponto em que se inicia o processo de lançamento. Ele vai se posicionar a FTD do PI, ou seja, o piloto vai calcular esse FTD para que neste ponto o processo de lançamento se dê, de modo que a carga inicie a fase estabilizada sobre o PI, que é o centro da área circular com raio de 150 metros, considerado nesse estudo. Nesse sentido, a carga vai se desviar horizontalmente na direção e proporcionalmente à velocidade do vento na fase estabilizada, conforme esta expressão em destaque no slide. Já para a técnica 2, o CARP, ou seja, o ponto em que se inicia o processo de lançamento, vai se posicionar exatamente sobre o PI, ou seja, o centro da área circular com 150 metros. De modo que, após o lançamento, é projetada uma FTD à frente deste ponto e, na sequência, quando ela ingressar na fase estabilizada, ela vai retornar para o PI. Por quê? A técnica 2 de lançamento prevê que a aeronave mantenha um rumo fixo em sentido contrário à velocidade do vento, sendo esse assumido como invariável em direção, conforme tem se demonstrado na prática. De forma que o desvio, então, da carga dá-se conforme esta expressão em destaque no slide. Concebidos os modelos balísticos matemáticos para ambas as técnicas, foram então incorporadas as variáveis aleatórias por meio de suas respectivas funções densidade de probabilidade, conforme exposto no quadro desse slide. Por exemplo, a velocidade do vento, um fator de extrema importância na investigação de desvios de trajetória em lançamentos de carga, foi modelado pela distribuição Weibull com alfa de 2.137 e beta de 5.892, baseado em estudo realizado em 2021 por ocasião da publicação de um artigo para o CIGI, com o tema Análise do efeito do vento como fator não controlado nas ações de ressuprimento aéreo da Força Aérea Brasileira. Assim, concebemos então modelos balísticos não mais determinísticos, mas estocásticos, de forma que pudéssemos então implementar as simulações de Monte Carlo. Foram então executados 2.000 lançamentos por técnica, sendo 1.000 com cargas de 30 e 1.000 com cargas de 65, sendo possível investigar a queda da carga dentro da área, computando-se o valor 1 como uma variável binária para a queda dentro desta área e 0 caso contrário, obtendo-se então dados para calibrar os modelos de regressão logística. Os dados obtidos então para a calibração dos modelos de regressão logística consistiram de 2.000 combinações das variáveis explicativas x para cada técnica, atreladas às suas respectivas variáveis binárias, de forma que a probabilidade de queda dentro da área dá-se então pela probabilidade do y igual a 1 para as combinações possíveis de x, igualando-se então à expressão π de x. A estimação dos parâmetros beta do modelo de regressão logística deu-se pelo método da máxima verossimilhança e o quadro deste slide expõe seus valores, assim como seus intervalos de confiança, o valor p, entre algumas outras informações relevantes. Com o objetivo de verificar a adequabilidade dos modelos de regressão logística concebidos para as duas técnicas, foi implementado então o teste Rosmer-Lemaître-Show. Basicamente, por meio desse teste, a gente verifica se as probabilidades estimadas pelo modelo concebido refletem de forma fidedigna as probabilidades geradas com base nos dados. Então, basicamente, são formados grupos de 10 estimativas, através dos modelos, para serem comparados às probabilidades produzidas com a base de dados. Conforme se observa nos gráficos deste slide, basicamente, as probabilidades esperadas são praticamente iguais às probabilidades observadas, tendo pequenos desvios apenas para a técnica 1, desvios não significativos.
Ademais, é calculada uma estatística teste, que possui uma distribuição Q² em que podemos implementar um teste de hipótese, em que a hipótese nula é a de que os modelos se adequam aos dados. E conforme se observa, para ambas as técnicas, com valores P bastante elevados, da ordem de 0,99 para a técnica 1 e 0,94 para a técnica 2, não se pode rejeitar a hipótese nula de que os modelos se adequam aos dados. Resultados. Para se comparar as duas técnicas de lançamento, foram então concebidos gráficos para se estimar as probabilidades de queda da carga dentro da área circular com 150 metros de raio, em função da variação de um fator específico, sendo os demais fatores considerados constantes nos seus valores médios, conforme disposto na tabela deste slide. Considerando o fator altura como um fator de análise inicial, podemos fazer o seguinte questionamento: como elevar essa altura de lançamento, diminuindo riscos relacionados a colisões com obstáculos, sem impactar negativamente a efetividade do lançamento? Um caso concreto, considerando que as NBAs noturnas na aviação de transporte são realizadas a 500 pés, poderíamos, considerando a técnica 1, nesta altura, obter uma probabilidade de queda de 72% na área desejada, utilizando-se como contorno a velocidade do vento em 10 nós, peso 47,5 e velocidade da aeronave 125 nós. Mudando-se então para a técnica 2, poderíamos então elevar a altura de lançamento para 800 pés e, ao mesmo tempo, aumentar a probabilidade de acerto da área para 90%. Ou seja, a técnica 2, nestas condições de contorno, mostra-se mais efetiva para o acerto da área desejada de um círculo de 150 metros de raio. E no que tange ao fator de análise peso, podemos perceber pela análise gráfica que, ao utilizar a técnica 2, um aumento da carga de 30 para 65 kg nos permite atingir uma taxa de acerto de 100%, ou seja, uma taxa de efetividade extremamente elevada. De modo que, nestas condições de contorno, com 750 pés de altura, vento, 10 nós de velocidade e sentido contrário ao deslocamento da aeronave, velocidade da aeronave de 125 nós e peso 65 kg, nos permite uma taxa de efetividade de 100%. Taxa desejável para lançamentos noturnos em combate, em que se espera uma altura segura, uma velocidade prevista em manual da aeronave, condições atmosféricas frequentemente encontradas na região de interesse, maximização do material a ser destinado e a taxa desejável de 100% para uma passagem única sobre a zona de lançamento. Por fim, como último fator de análise, a velocidade do vento, percebemos que a técnica 2 ela é consideravelmente mais robusta em relação a essa variável, vento, de forma que conseguimos fazer lançamentos com até 10 nós de velocidade do vento e, mesmo assim, manter uma taxa de acerto extremamente alta, de 97%, ao passo que, utilizando a técnica 1, com 10 nós de velocidade do vento, teríamos praticamente zero acerto da área de interesse. Isso considerando essas condições de contorno: altura 750 pés, peso 47,5 e velocidade da aeronave 125 nós. Ou seja, nestas condições de contorno, a técnica 2 ela é mais robusta, mais eficiente em relação ao fator de análise velocidade do vento. Conclusões. Como se constata, a técnica 2 apresenta vantagem sobre a técnica 1 no que tange a taxa de efetividade, mostrando-se mais adequada a lançamentos noturnos, permitindo-se elevar a altura, assim como elevar a taxa de acerto. E, por fim, os resultados alcançados nesse trabalho basearam-se em dados relativos à velocidade do vento de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de forma que simulações considerando outras áreas requerem a aplicação dessa metodologia a uma nova base de dados. Obrigado pela atenção.